Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, tendo a honra de receber hoje o General Ridalto. Como é que é, General, como é que é agora? É da reserva, como é que se dirige ao General R1, como é que é essa questão? Não. Quando a gente tem que escrever, botar no papel, isso. A gente costuma colocar essa abreviatura R1, que significa reserva remunerada. Reserva remunerada. Remunerada, mas quando a gente está no trato pessoal... Não tem problema. Não, é general. A gente fala que a gente nunca deixa de ser. Claro general. que não. Nunca deixa de ter o posto. Sim. Então eu sou general, vou continuar sendo até morrer. Isso. Então estou tendo a honra de receber o amigo General Ridalto Lúcio Fernandes. É uma honra recebê-lo aqui mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso. Por isso que eu estava esperando ele voltar para cá. Ele está radicado em outro estado, né? Já foi comandante do 63º Batalhão de Infantaria aqui de Florianópolis. E eu sempre estava esperando essa oportunidade para a gente abordar um assunto muito importante que nós já vamos falar já qual é. Antes de mais nada, eu quero recebê-lo aqui. Como é que está? General Ridalto, que honra ter você de novo aqui. Eustáquio, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Sem dúvida. É uma entrevista, mas é muito gostoso, porque a gente consegue desenvolver o tema, não tem aquela pauta rigorosa. Nada. A gente pode desenvolver o tema com calma, mas eu agradeço desde já o convite, né, a atenção dos espectadores, da nossa audiência que vai participar da conversa, né? Não diretamente aqui conosco, mas que vai ouvir as nossas ideias e depois vai poder discutir entre si. Então eu agradeço a oportunidade e vamos tocar a entrevista. Vamos tocar. E é muito interessante, o General Ridalto é a 4ª vez que ele está no Vida Inteligente, né? Já falamos sobre temas bacanas, inclusive ele participou de um dos programas que estão aí no YouTube, você pode acessar, quando nós falamos sobre a independência da Grécia, né? Fizemos um programa especial e fomentamos muito o tema liberdade, que foi muito importante a gente abordar. E hoje nós escolhemos como tema, por ele ser um general do Exército, vamos falar alguma coisa que está esquecida. Eu acho que está esquecida no Brasil, ou pelo menos não se fomenta tanto assim, não tem tanto disso na mídia, essas coisas todas, que nós vamos falar hoje sobre civismo, vamos falar hoje sobre patriotismo, nós vamos falar sobre coisas que a gente tinha no passado na nossa formação escolar, né, e que hoje a gente não tem mais. Então é bom para essas pessoas que vão nos ouvir mostrar o que é isso através de uma pessoa, como é que eu posso, de uma qual é organização, classe não. As Forças Armadas, elas são o quê? Instituição. Uma instituição, perfeito. Uma instituição que, como eu não canso de repetir, eu sou fã das Forças Armadas brasileiras. Não deixa concorrência para país nenhum do mundo isso aqui. Eu só lamento que nenhum dos meus filhos tenha pego o serviço militar, né? Mas são pessoas de bem, ainda bem. O meu neto está seguindo uma escola militar, né? Porque ele faz parte de uma escola militar, que é da Polícia Militar, mas já é um começo, fiquei muito feliz. E então é bacana a gente ver a visão das Forças Armadas na formação do cidadão brasileiro. Então vamos voltar. General, como o senhor vê hoje essa questão do civismo no nosso país? Bom, então vamos lá. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito particular de nossa história, né? Eu acho que o civismo, ele sempre... o civismo no Brasil não é que ele esteve em baixa, não é isso não. Eu acho que a população brasileira ela tem noção do que é o civismo, ela pratica isso sem saber o conceito, mas ela pratica isso no seu dia a dia. O cidadão de bem, ele naturalmente ele tem atitudes cívicas, ele faz civismo, de um modo geral. Mas nós já estivemos melhor. Eu acho que nós tínhamos, inclusive, em algum momento de nossa história, nós tivemos a oportunidade de isso fazer parte dos nossos currículos escolares. Eu sinto falta disso. Eu sinto a falta disso vendo os meus filhos nas suas escolas, né, nas escolas pelas quais eles passaram. Então, nós somos da época em que educação moral e cívica era matéria curricular. Então, o jovenzinho no Brasil entrava no seu primeiro grau, na época, né, como se chamava, ensino fundamental, e nós tínhamos nas nossas carteirinhas de grau, nós tínhamos lá uma linhazinha de EMC, Educação Moral e Cívica. Isso. Se você não passasse de ano em EMC, você ficava repetente. Então, era uma matéria obrigatória, onde você tinha grau como qualquer outra matéria, fazia prova.
e tudo. Então ali você era exposto ao longo de alguns anos do ensino fundamental e também no ensino médio de uma outra maneira, você era exposto a essas ideias, vamos dizer assim. E você aprendia a fazer civismo e aprendia os conceitos que estão por trás daquilo que você estava praticando, que todo mundo pratica, né? E na nossa conversa a gente vai abordar o que é civismo, nós vamos ver que todo mundo que está nos assistindo aí faz ações cívicas todos os dias, tá certo? Então, mas nós tínhamos isso de uma maneira mais doutrinária, o aluno era exposto a isso, né? E eu acho que isso está fazendo falta, sabe? Eu acho que nós poderíamos ter, talvez não como uma matéria, mas ainda que fosse uma inserção paralela ao curso, uma atividade extra-classe, mas que o aluno pudesse ter mais contato com isso. Também eu me lembro que nós tínhamos no segundo grau uma outra matéria chamava Estudos dos Problemas Brasileiros. EPB. Lembro bem, EPB. Cursei muito. Tinha, inclusive, com a literatura muito boa, os livros de EPB. Eram livros que deixavam o cidadão médio brasileiro ciente das coisas que estavam acontecendo. Aí você tomava conhecimento do que é o Brasil, do que realmente estava acontecendo no nosso país, quais eram os problemas que a nossa sociedade tinha. Isso. Então, isso tudo vem trabalhar junto com a educação moral e cívica. Então, é como se você saísse de em continuidade, você era lançado nos problemas. Você aprendia a lidar com a vida social na matéria da educação moral e cívica, e depois você via o resultado disso na sociedade, tendo conhecimento dos problemas que havia na sociedade, para aprender como você poderia contribuir de maneira mais eficiente para a solução daquilo que estava em volta de você. E eu acho que nós perdemos muito ao deixar de ter essa base curricular, sabe? Parece que eu li a semana retrasada, alguma coisa assim, parece que está transitando, algum deputado, alguém está tentando tornar novamente uma matéria obrigatória. Sim, isso aí tem sido cíclico, viu? Tem sido cíclico. Ao longo do tempo, nós sempre tivemos pessoas que se preocuparam muito em manter essa atividade acesa, vamos dizer assim. Pessoas boas, evidentemente, não vejo como alguém possa ter usado esse tipo de coisa para ter benefício pessoal, é uma coisa que a pessoa, quando faz, está pensando no conjunto. E eu acho que é interessante. Agora, vai funcionar? Se vai voltar da maneira como era, ou talvez de uma maneira um pouco mais aperfeiçoada? Porque olha, pelo menos que eu me lembre assim, já faz mais de 4 décadas com certeza que não se fala mais nisso, né? Olha, eu tive essas matérias na década de 70. 70, então, 40 anos atrás aí. Então já tem bastante tempo. Mas é aquele negócio, embora como matéria escolar isso não esteja mais vigente, o civismo é uma prática diária que você aprende com base nos valores que você recebe da própria família, e aqueles que não têm oportunidade, que por alguma desestruturação familiar não recebem de maneira tão intensa esses valores, vão sendo corrigidos e aparados pela própria sociedade. General, como é que o senhor me traduz, nas suas palavras, civismo? Defina civismo. Olha, civismo, vamos tentar abordar isso aí. Eu vou definir assim, vamos. O civismo ele tem a ver com atitudes. O civismo ele é algo ativo. Sim. O civismo não é passivo. E eu acho que para abordar essa diferença entre o que é passivo e o que é ativo, eu acho que é mais importante a gente falar um pouquinho sobre cidadania primeiro. Perfeito. Não que cidadania tenha aparecido antes do civismo, não. Eu acho que o civismo, ele historicamente, ele vem antes da cidadania. Eu vou explicar por quê. Tá? Mas, definindo cidadania, a gente vai chegar no civismo de uma maneira um pouco mais clara. Okay. Para quem não está acostumado com os conceitos. Aí. Então, vamos puxar da cidadania. Por que eu quero puxar da cidadania? Porque a cidadania nada mais é do que o vínculo que une um indivíduo a um Estado. E é por isso que a cidadania vem depois do civismo, porque os estados apareceram na história da humanidade muito tardiamente. Então a gente fala de Estado a partir do século XV ali. Então, aí você fala assim, mas então... E antes disso? Bom, antes disso nós tínhamos as cidades-estado, tinham outras maneiras. Mas antes mesmo de nós termos cidades, nós já tínhamos vida social. Então o ser humano, nas primeiras povoamentos, nos primeiros agrupamentos familiares, ele começou a ter vida social e ali já tinha civismo, embora não tivesse cidadania. Mas eu vou puxar da cidadania, porque a cidadania é o vínculo que vai unir a pessoa ao Estado, tá certo? Esse vínculo, ele vai pressupor direitos e deveres. Direitos e deveres. Muita gente associa a cidadania apenas aos direitos. Eu sou cidadão, então eu tenho direito a... Aí começa a listar os seus direitos. Isso. Votar, ter saúde, vai listando os seus direitos. Mas ele esquece, às vezes, que a cidadania também tem a vertente dos deveres.
tá certo? Então você, como cidadão, você tem o dever de defender a vida da sua sociedade, você tem o dever de fazer coisas que contribuam para que a sua sociedade para que o Estado não se deteriore, para que você não perca os seus direitos, né? Porque quando você não defende a sociedade onde você pertence, os seus direitos acabam, tá certo? Então acabam simplesmente porque a sociedade acaba e quem vai dar os seus direitos, já que não há mais aquele Estado que vai garantir os direitos. Então a cidadania ela tem essa vertente dos direitos e dos deveres, e é um vínculo, nada mais é do que um vínculo, isso é a cidadania. O problema é o seguinte, como eu falei, duas vertentes, direitos e deveres. A vertente dos direitos é uma vertente passiva. Quando você fala em direito, você fala em algo que você cruza os seus braços e ele vai acontecer, tá certo? Você não precisa ficar pedindo, gritando, berrando, esse é direito. Então, eu tenho direito a ter um atendimento de saúde, né? No Brasil esse direito é assegurado. Então, os trancos e barrancos, não vamos falar aqui da qualidade, mas nós temos esse direito, tá bem? Assim como temos direito de votar, né, numa eleição, assim como temos direito de ter educação básica para os nossos filhos, por exemplo, ou para nós mesmos. Então são direitos que o Estado assegura. Se eu cruzar os braços, o direito vai aparecer, tá certo? Eu não preciso ficar pedindo para aparecer, então é passivo. A vertente ativa é a dos deveres. Então essa, se eu não me mexer, eu não cumpro o meu dever. Para cumprir o meu dever, eu tenho que me mexer. E é aí que entra o civismo, tá certo? Então o civismo, olhado por um certo ângulo, é esse movimento que você faz no atendimento da vertente ativa da cidadania, tá bem? Então, civismo ele está muito ligado a atitude, a comportamento. A quem cabe ensinar a parte das obrigações, digamos assim? Eu tenho direitos e tenho obrigações. A quem cabe me dizer quais são as minhas obrigações? Porque todo mundo sabe os seus direitos, né? Uhum. Você pergunta, todo mundo diz até decor. Sim. Mas você fala, quais são as suas obrigações? Ele começa a pensar. Bom, vamos lá. A quem cabe ensinar? Isso. Em primeira instância, a família. A família. Então, por que eu digo a família? Porque essas obrigações, se elas não forem cumpridas, elas vão resultar num tremendo prejuízo para aquela pessoa. Eu estou falando de obrigações que vão impactar, inclusive, em aspectos legais. Então, se você não cumpre a sua obrigação, legalmente a sociedade vai agir para repreender você. Sem dúvida. Então você vai ter um prejuízo pessoal. Se a sua família não ensinou para você que aquilo que você teria que fazer aquilo, porque é uma obrigação sua agir daquela maneira, você não vai fazer o que é sua obrigação e em algum momento a sociedade vai cobrar de você. Então cabe à família, num primeiro momento, ensinar o que é certo. E aí nós vamos bater nas três vertentes do civismo ali, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a família vai ensinar para você o que é certo. É a célula que vai te passar a base do civismo. É a família. Então, se algum pai, por exemplo, que está ouvindo a gente conversar aqui, não disse para o seu filho as coisas que ele era obrigado a fazer para ter vida em sociedade, ele está pecando. Ele vai deixar o seu filho mais cedo ou mais tarde. Está sendo omisso, né? Está sendo omisso e mais cedo ou mais tarde alguém vai sofrer essa consequência. Normalmente é quem não teve o acesso a esse conhecimento. Depois, uma outra entidade que seria muito propícia a passar esse ensinamento seria a escola. Sem dúvida. Seria a escola. Sim. Ainda que não seja por meio de uma matéria curricular, como era o EMC, na Educação Moral e Cívica, que seja, então, pelas conversas do professor com os alunos. Porque o professor é uma referência. O aluno, quando entra na sala de aula, se o professor não for uma referência, ele está errado. Ele não ensina o aluno, o professor ele ensina e educa. Ele ensina quando ele vai para o quadro negro e coloca lá a matéria do dia. E ele educa pela postura, pela conversa que ele tem com os alunos, pelo exemplo, pelas entrelinhas do que ele fala, tá certo? É a parte educativa. O professor que fala que não educa, eu ensino, educação é com a família, tá errado. O professor educa também. Ele é uma referência, ele tá no tablado, ele é um só, são 30 crianças na frente dele, como é que ele não está educando quando ele sobe no tablado? Então, a escola, ainda que seja informalmente, ela tem essa oportunidade, porque são muitas horas de aula por dia que o aluno passa na frente de pessoas como os professores, diretores, etc. E essas pessoas têm a obrigação de ensinar civismo, sim. A escola tem ferramenta para isso e ela tem obrigações legais de fazer isso. Legais. Então, o diretor de escola que não sabe, tá certo? Vai procurar o nosso marco legal e vai descobrir que ele é obrigado a fazer, por exemplo, solenidades cívicas com hasteamento do pavilhão nacional. Isso é. Escolas públicas e privadas. Alguém pergunta assim, todos os dias? Não, não é todos os dias. Vão ler a lei
71 mil, se eu não me engano, lá é uma lei antiga já, né? Essa lei é de 71, mas não se iludam, tá certo? Porque é uma lei que fala ela fala dos símbolos nacionais, a gente pode chegar a isso lá na parte do patriotismo, né? Sim. Então vai procurar a lei que regula a utilização dos símbolos nacionais no Brasil e lá vocês vão ver que a escola tem obrigação, as escolas públicas e privadas têm obrigação de promover esse tipo de solenidade. No mínimo nas grandes festas, nas festas nacionais, né, nos dias de festa nacional, mas também com uma certa periodicidade as escolas são obrigadas a fazer, tá certo? Então se tem alguma escola, se algum pai está vendo a escola do seu filho, passou o ano inteiro e não teve nenhum momento em que o pavilhão nacional foi hasteado com os alunos na frente, exato. Tá certo? Pode reclamar porque a escola tem obrigação legal de fazer. Não é uma escolha da escola. Ah, não, a minha escola é particular, então eu não vou fazer. Então, se não vai fazer, a escola vai ser sancionada. E a lei ela prevê a sanção para isso, inclusive sanções financeiras, etc. Então, no fim das contas, a escola tem num certo momento a opção, mas olhado por um outro ângulo, a obrigação de fazer sim a educação cívica. Nós estamos falando aqui de hastear o hino, de hastear a bandeira, de tocar o hino. Isso é civismo? Sim, isso é civismo claro no seu lado do patriotismo. São ações, né, como eu falei, o civismo ele é ativo, né, então são movimentos, são ações que vão ser feitas para estimular as pessoas a fazerem o que é certo para que nós possamos ter uma vida social. Então, é nesse aspecto que eu vou aproxima que eu vou você do seu país, né? O general sabe que eu nasci na Grécia, né? E na Grécia é todos os dias. Você vai em qualquer escola, todos os dias hasteamento, a bandeira está hasteada, canta-se o hino nacional grego e reza-se o Pai Nosso. É um país ortodoxo, né? Mas isso e o que faz isso, na minha opinião? Isso faz você ser patriota, você está convivendo com o seu país todos os dias, você está vendo a sua bandeira, as cores da sua bandeira, você está entoando o seu hino, que o hino geralmente tem a história do país, onde ele se alicerça para ir buscar os seus ideais, né, da Grécia, da liberdade, muito. Então eu acho isso aí de extrema importância, e foi bom o general lembrar, porque, olha, você vai em 90, não posso determinar um percentual, mas a grande maioria não faz nada disso. Não tem hasteamento de bandeira, e todos os prédios públicos na Grécia, todos os prédios públicos e alguns particulares, está lá a bandeira hasteada. Então isso faz com que você lembre que, além de você ser cidadão das obrigações, né, eu sou cidadão de um país, e eu devo amor e respeito a esse país. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa em troca. Sim. Os dicionários, às vezes, eles mesclam essas ideias. Realmente são coisas muito próximas, tá certo? Você mesclar, por exemplo, cidadania, civismo e patriotismo são coisas que estão, até pela maneira como eu estou falando aqui, dá para ver que são coisas elas estão um pouco mescladas, mas não são sinônimos. Elas não são sinônimos. Não, em absoluto. Não são sinônimos. O patriotismo é a demonstração de amor à pátria. Isso é o patriotismo, né? Ela tem a ver com o lado cívico, no sentido de que a pátria ela é território, ela é o povo que está vivendo naquele território e os costumes e tradições, isso forma a pátria. Então, uma vez que o civismo busca fazer com que o cidadão tenha uma atitude condizente com a vida na sociedade, com que ele faça coisas corretas para que ele possa se integrar naquela sociedade, o patriotismo, ao unir o território, essa sociedade em cima na mesma palavra, vamos dizer assim, ela vai trazer muito do civismo, o patriotismo. Mas o patriotismo são aquelas demonstrações de amor à pátria, não especificamente as coisas que você tem que fazer para viver na sociedade. Sim. Você pode ser um mau patriota e ainda assim ter uma atitude condizente com a vida em sociedade. Não é uma coisa muito boa, mas é possível, vamos dizer assim. E você pode também, infelizmente, ser uma pessoa que não tem uma atitude cívica muito correta e ser patriota. Você pode ser um criminoso e ser patriota. Claro, claro. Então, como eu falei, não são sinônimos, essas palavras não são sinônimas. Mas, olhando para a vertente do patriotismo, né, coisas que você faz porque você ama a sua pátria, alguns me perguntaram, poxa, você torcer para a seleção brasileira é uma demonstração de patriotismo?
Sim, é uma demonstração de patriotismo. Né? Também, vamos dizer assim, o problema é que hoje as pessoas querem só torcer para a seleção brasileira. E se esquecem de que a nossa pátria ela não é a seleção brasileira. Isso, Tá, tem uma série de outras coisas. Então você deixa às vezes coisas mais importantes e tudo. O próprio culto aos símbolos nacionais, né, os símbolos nacionais são maneiras que nós temos de nos lembrar, de fazer com que nós nos lembremos cotidianamente da pátria. Então é como se a pátria passasse na nossa frente várias vezes, para a gente não esquecer dela. Se você faz pouco caso, se você não dá atenção devida, se você não valoriza os seus símbolos nacionais, você não é um bom patriota. Não, com certeza. Eu acho que você tem que buscar essa valorização, entendeu? O que a gente faz hoje? Hoje a gente não vê essa demonstração diária. Não, diária não. Mas nós vemos, quando as pessoas elas querem fazer alguma coisa que elas acham que é boa, elas já estão, e isso vem num movimento crescente, elas estão trazendo os símbolos nacionais com elas, tá certo? Quer ver uma coisa muito bacana, por exemplo? Vamos puxar a parte esportiva. Eu falei aí que torcer para a seleção brasileira não é necessariamente, não é só isso que é ser patriota. Mas eu vejo, às vezes, em grandes eventos, você toca o hino nacional no começo de uma atividade esportiva e o organizador desse evento, por uma questão de desconhecimento ou até de falta de atenção à lei, porque se o evento for no Brasil, ele é obrigado a seguir a nossa lei, né? Ele resolve partir o hino brasileiro, ele diminui a quantidade. Diminui, só a primeira parte. Ele toca só um pedacinho do hino nacional. Porque o nosso evento, ele prevê nas suas normas que só pode tocar 30 segundos do hino de cada país. Eu falei, meu amigo, então você vai fazer o seu evento em outro país, porque no meu país você é obrigado a tocar o hino inteiro, tá certo? E eu vejo a população na arquibancada, nos grandes estádios, não conformada com o hino terminar de maneira abrupta após continuar cantando. Então, isso eu vejo como uma demonstração de patriotismo. A pessoa ela está ali mostrando que ela é brasileira. Aquelas pessoas estão mostrando que elas têm amor à pátria onde elas estão, onde elas são naturais, onde elas estão residindo, porque adotaram aquela pátria como sua também. Então, eu vejo isso como uma oportunidade, uma demonstração. Vejo como uma demonstração de patriotismo, por exemplo, as pessoas trazerem símbolos nacionais para movimentos de caráter reivindicatório social, transformações sociais, as pessoas que querem melhorar o país. Quando você junta o civismo com o patriotismo, eu acho que você chega muito próximo do ideal. Sim. Então você entra, por exemplo, num movimento em que você está defendendo uma transformação para o país, que você quer mudar alguma coisa, você acredita que se não mudar o país fica ruim, você tem que mudar para melhorar, e você, ao participar daquele movimento cívico, porque você quer mudar a sociedade, você transforma num movimento patriótico e você traz os símbolos nacionais com você. Aí você vê pessoas, por exemplo, que levam as suas bandeiras. Isso. Né? Algumas costumam amarrar a bandeira como se fosse uma capa. Como se fosse isso. Uma capa, exatamente. Né? Tem um ladozinho talvez menos correto nisso, mas patrioticamente ela está sendo patriota. Aproveita e fala o que é correto ou não, porque isso é como é, isso aqui é uma instrução, vamos dizer, esse programa não deixa de ser. O manuseio muita gente faz dos símbolos. O símbolo, você tá falando de bandeira, existe jeito de dobrar a bandeira, existe jeito de hastear a bandeira, e a bandeira é como é que se diz? Como é que a gente pode dizer? Qual é o termo certo? A bandeira é o símbolo máximo do país. O símbolo máximo do país. Então você tem que ter um respeito, alguma coisa no seu manuseio, não é isso? Eu diria o seguinte, a primeira regra é você adotar a atitude respeitosa. É você pensar isso que eu estou fazendo com a bandeira ou com este símbolo nacional. Isso. Para mim, no meu conceito de ser respeitoso, está sendo respeitoso? Por exemplo, é correto eu pegar uma bandeira nacional, dobrar ela amarfanhada e colocar ela num cesto qualquer e deixar ela lá? Será que isso é uma atitude correta, respeitoso? Ou é mais adequado eu dobrar, colocar no local adequado, guardado para que haja um cuidado, para que ela não se deteriore? Então, sujar a bandeira, usar a bandeira como pano de prato ou de chão, seria respeitoso eu ter um pano de chão estampado onde ele está a bandeira nacional para que eu pise nela durante o dia todo? Então, quando você percebe que isso para você não é respeitoso, então adote a atitude respeitosa. E essa questão que o general falou agora há pouco aqui de se usar como capa, exatamente. Bom, vamos lá. Então, além dessa parte que é da nossa ética, né, é da atitude que você mesmo vai ter que definir se é respeitoso ou não, tem uma parte que é a parte legal. Isso. Então, existe uma lei, um marco legal, que regula como se usam os símbolos nacionais.
Então vamos começar por aí. São 4 símbolos nacionais. No Brasil nós temos 4 símbolos nacionais. Já tivemos mais, hein? Mais símbolos nacionais. Tá? Mas hoje, legalmente, nós temos 4 símbolos nacionais. Quais são? Nós temos a bandeira nacional, o hino nacional, as armas nacionais e o selo nacional. São 4 símbolos. Para todos eles tem a sua norma de utilização e a sua maneira de... O que seriam as armas nacionais, general? Vamos lá. Porque a bandeira e o hino, muito conhecidas, tá muito claro, muito conhecidas. A bandeira ela foi instituída, para quem não sabe, 4 ou 5 dias depois da proclamação da República. Sim. Né? Essa bandeira ela é uma cópia, ela é uma evolução da bandeira imperial brasileira. Certo? Então, se você pegar a bandeira que vigorou durante todo o Império do Brasil, vocês vão ver que ela tem fundo verde e o losango amarelo. Exato. Esse fundo verde e losango amarelo, eles são criação de um artista francês chamado Debré, um artista famoso, inclusive, que teve uma vida de 50 anos na França, veio para o Brasil na época de Dom João VI para revolucionar aqui a cultura e a arte brasileira junto com outras sumidades da época. Né? Foram trazidos pela coroa portuguesa para nós aqui. E o Debré fez a pedido de Dom Pedro, a pedido de Dom João fez a bandeira e depois a pedido de Dom Pedro ele vai fazer o escudo do Império, que é a base das armas nacionais. Tá certo? E ele usou o verde e amarelo, não é porque é o verde das florestas e o amarelo do ouro, da riqueza. Não, o verde é da Casa de Bragança. Exato. Tá certo? A Casa Portuguesa, que surgiu depois da restauração portuguesa, na independência com a Espanha. A Casa de Bragança, o símbolo da Casa de Bragança é um escudo com 2 dragões verdes em volta. Então esse verde veio dos dragões verdes ali. E o amarelo vem da Casa Austríaca, do Sacro Império Romano Germânico, exato, que era de Dona Leopoldina. Exato, era a linha dela. Então quando Dona Leopoldina casou-se com Dom Pedro I, ela trouxe a tradição do Sacro Império Romano Germânico, que vinha lá da casa dela, dos Habsburgos, não me lembro agora, mas é o amarelo, que vem, o amarelo da casa dela vem da bandeira do Sacro Império Romano Germânico, da águia de 2 cabeças sob fundo amarelo. Sim. Tá certo? Então, é daí que vem o amarelo da bandeira. Depois se adota até porque a tradição popular acabou sendo escrita isso na forma de lei, mas se adota alguma coisa dizendo que o ouro, que o amarelo é do ouro, da riqueza, e o verde da... Né? Mais folclore isso, né? Exatamente. Mas tem a ver, claro, se aproveitou. Sim. Né, com as matas que nós temos, com a riqueza que nós temos, não daria para esquecer esse verde e esse amarelo. Claro. Mas o fato é que a bandeira brasileira nossa vem dessa bandeira do Império, tá certo? Ela deixou de vigorar por pouquíssimos dias ali na proclamação da República, tentaram adotar uma bandeira parecida com a dos Estados Unidos, só que com as listras verdes e amarelas. Essa bandeira durou 4 dias e foi extinta. Não pegou. Né? E essas cores nacionais, o verde e amarelo, que não são símbolos nacionais, mas são cores nacionais, previstas em lei, inclusive, essas podem ser usadas livremente. Você pode pintar a cara com ela, pode fazer o que você quiser. Tá? Então temos a bandeira, que tem as suas normas de utilização. Ok. Tá? Vamos falar da bandeira rapidinho aqui. Isso. Então, da bandeira. Assim, pegando só as principais, né? Então a bandeira não é um objeto qualquer. Você não pode, por exemplo, fazer uma roupa usando a bandeira como tecido. Você não pode pegar o tecido da bandeira nacional, cortar ele, botar um molde em cima, cortar e fazer uma roupa. Isso é proibido por lei. Opa, olha aí, ó. Tá certo? Por lei. Por isso que eu digo... já vi gente vestida com... Não. Já vi gente vestida. Uma roupa feita com a bandeira nacional, não de verde e amarelo, hein? As cores nacionais... Não, vestido com... São livres, tá? Mas quando você caracteriza ali a bandeira... A lei proíbe isso. Colocando ali o fundo azul estrelado, com ordem e progresso e tal, você está cometendo um crime. Tá então, certo? Olha só. Um crime não, perdão, uma contravenção. Tá? Punida com multa. Então, usar a bandeira como roupa. Você não pode usar a bandeira, como eu falei, como pano de chão. Legalmente você é proibido de fazer isso. Quando hastear a bandeira, ou quando você estiver com ela, você tem que tomar certos cuidados. Você não deixa uma bandeira brasileira hasteada no escuro, por exemplo. Se você quer manter uma bandeira na sua casa, você tem todo o direito. Pode, se quiser, colocar até um mastro, ou pode colocar ela com um pequeno mastro horizontal na porta, não tem problema nenhum. Mas se você vai deixar a bandeira ali durante a noite, quando escurecer, você acenda uma luz que a ilumine, tá certo? Então... Poxa, eu não sabia disso. Você pode colocar na sua casa, na varanda, muitos põem, eu já vi casas que tem isso, a bandeirinha naqueles mastrozinhos meio horizontais, fica a bandeirinha ali. Só tenha o cuidado durante a noite de deixar a luz da varanda acesa, tá certo? Para iluminar a nossa bandeira. Então você não pode deixá-la no escuro. Também é legal. É legal isso, lei. Olha só. Lei. Você não pode hastear e deixar hasteada a bandeira no escuro. Você pode hasteá-la a hora que você quiser, você pode arriá-la a hora que você quiser. Aquela gigantesca do Congresso lá em Brasília, ela fica iluminada de noite ou não? Aquela bandeira é especial. Aquela bandeira, ela nunca enorme, desce. Gigantesca. Ela nunca desce. Ela tem que ser substituída, a gente faz isso, a periodicidade disso eu acho que é a cada 30 dias, porque é caro, hein?
Aquela bandeira, Nossa, cara, é gigantesca. ela é gigantesca, cara. Então não dá para ficar trocando todo dia. Não. Mas ela rasga, tá certo? Claro, então tem que trocar. Venta muito ali. Pô. Faz-se uma cerimônia muito bonita, com a periodicidade que eu, salvo engano, é mensal, onde a cada mês uma força armada é encarregada de cuidar da bandeira. Sim. Então, quando o exército assume, ele passa aquele mês inteiro fazendo a guarda daquela bandeira. Depois assume a marinha, depois assume a força aérea e vai trocando. E nessa guarda, nessa troca da bandeira, como eu falei, ali a bandeira nunca é arriada, ela nunca baixa. Aí você fala, mas como é que vai trocar ela se ela nunca baixa? Como é que é isso? Aquele mastro ele tem duas adriças. Então você primeiro sobe a nova bandeira, que fica tremulando junto com a antiga, e aí você baixa a antiga. Você baixa outra, olha que interessante. Mas sempre tem uma bandeira no topo, tá certo? Ali é o símbolo da perenidade da pátria. Sim. A pátria nunca baixa. A bandeira nacional nunca se abate. Quando ela é conduzida em desfile e tal, você nunca deve abater. O estudante aí que está assistindo, que no 7 de setembro vai conduzir a bandeira, não me façam isso, passar com a bandeira e abater a bandeira na frente de quem quer que seja. Tem uma historinha que conta, que eu acho que é verdade. Estava na sede da ONU, estava visitando a Rainha Elizabeth, visitando a ONU, anos 70, se eu não me engano. E as bandeiras dos países foram formadas na rampa para saudar a rainha que estava entrando. Sim. E à medida que ela passava, o cerimonial orientou os porta-bandeira a ir abatendo a bandeira, ele ia passando a bandeira, as bandeiras nacionais iam sendo abatidas. E chegou numa hora que ela passou na do Brasil não abateu. Olha tá só, certo? é mesmo? É mesmo. E aí ela perguntou, falou, olha, vocês não vão também abater como os outros fizeram? E a resposta do porta-estandarte foi a seguinte, olha, a bandeira do Brasil, ela não se abate para ninguém, nem para Vossa Majestade. Puxa vida, essa é bacana. Então, é interessante, mas é legal. Não, mas o portador da bandeira sabia disso aí. Tem que saber disso. Isso que é bacana. Tem que saber disso. Isso que é bacana. Tá certo? Então, a bandeira tem essas prescrições que você não deve infringir. São prescrições legais. Mas eu volto a dizer, eu acho que o mais importante é a prescrição moral. É você mesmo pensar, falar, isso que eu estou fazendo com a bandeira é algo respeitoso? Eu estou sendo respeitoso, tá certo? Então, a questão apenas de, né? Quando a bandeira se estraga, você deve recolhê-la a um quartel, para quem não sabe. Se você tem uma bandeira em casa, qualquer uma, bandeira pequenininha, grande, pega a bandeirinha que rasgou, leva num quartel do Exército Brasileiro, ou da Marinha, ou da Força Aérea, leva num quartel das Forças Armadas. Eles vão recolher essa bandeira, vão guardar junto com outras bandeiras num local próprio, adequado, respeitoso. Olha só quanta coisa, novidade. Elas vão ficar guardadas lá o ano inteiro. Quando chegar no dia da bandeira, 19 de novembro, que é um dia especial, sim, nesse dia a bandeira só pode... É o único dia que você só pode hastear a bandeira meio-dia, tá? Não pode hastear outra hora. Verdade? Também tem isso? Tem. Nesse dia a bandeira é hasteada ao meio-dia. Depois que você hasteia... Tem uma razão especial para o meio-dia do 19 de novembro? Tem, é fazer com que em todo o Brasil ela suba junta. Que bacana. A pátria Tá homenageie ao mesmo tempo a bandeira nacional. Tá. Então nesse dia ela vai ser hasteada ao meio-dia e aquelas bandeiras inservíveis, para quem nunca viu, vão ao quartel, qualquer quartel, em qualquer quartel no dia 19 de novembro, ao meio-dia. Eu posso garantir que vai ter uma formatura lá, o dia da semana que foi. No quartel, o dia para só para isso aí. Vocês vão ver que vai ter esse hasteamento solene ao meio-dia e vai ter a incineração das bandeiras inservíveis. Puxa, olha coisa que só não vai acontecer se ninguém tiver levado bandeira. Mas se alguém tiver levado uma bandeirinha, vão acender uma pira que existe no quartel só para isso, que é levada para lá. Você coloca ali as bandeiras. O praça mais antigo de bom comportamento, geralmente é um subtenente, ele vai ao local, faz a incineração. Ele molha a bandeira com óleo e fumega a bandeira, queima ela até ela virar cinza. Enquanto a formatura está acontecendo, ele está cuidando para que aquilo vire cinza. E ao final da formatura, aquelas cinzas são retiradas, colocadas numa pequena urna e são enterradas ao pé do mastro da bandeira nacional. Brincando, olha que coisa bacana, olha só, e quem é que vai imaginar uma coisa dessas? Quem for aqui em Floripa no 63, eu comandei o 63, né, há poucos anos, ali o mastro da bandeira fica no meio do pátio, não fica na frente do quartel. E numa organização militar, o mastro tem que ser alto bastante para que você veja a bandeira em qualquer lugar que você esteja. Ela fica no meio do pátio, portanto tem que ser um mastro alto, senão não dá para ver. Lá tem um mastro alto, a bandeira é hasteada ali. Que bacana. E para quem não reparou, vai no 63, o pátio é todo de concreto, menos aquele quadradinho onde está a bandeira, que é de grama. Aquilo não é de grama à toa, aquilo é de grama porque a gente enterra ali as bandeiras que foram incineradas. Se fosse de concreto não tinha jeito. Não tinha jeito. Olha então, que coisa. A gente cava ali, coloca. Quase ali. Ninguém sabia disso. Isso é bacana, bacana. Isso é a bandeira, tá certo? Vamos pegar um outro símbolo aqui, o hino nacional. Tá. O hino nacional você tem que cantar. Se você começou a cantar, em princípio, você vai cantar ele todo. Tá
tá certo? Até a parte criticável naquilo que eu falei do pessoal cantar no estádio é que se canta apenas a primeira parte. Sim. Tem a segunda parte, é que aí Sim. eu acho que o pessoal até cansa um pouco a garganta, são dezenas de milhares de pessoas. O fato é que a gente canta a primeira, mas o desejável, o previsto é que você cante a primeira e a segunda parte. Musicalmente, a segunda parte é uma repetição da primeira. Então, se você não vai cantar, vai apenas tocar, você toca só, entre aspas, a primeira parte, tá certo? Mas se você está cantando, a banda tem que tocar a primeira e a segunda. Isso. Não pode interromper. Então tem também uma maneira de você cantar o seu hino. Você não pode fazer um arranjo musical do hino. Eu vou fazer um arranjo para tocar ele com a minha banda de rock lá no fundo do quintal. Mas já vi isso muito. Tem esses arranjos. Mas Sim. Os arranjos que estão em vigor, eles foram submetidos por prescrição legal à apreciação da autoridade competente. Isso vai para a presidência da República. É mesmo? É. Então, se a gente vê uma variação, alguém tocando uma variação do hino nacional brasileiro... Eu espero que tenham seguido a prescrição legal. Tá certo? Tem algumas muito famosas, inclusive uma que é em guitarra, muito famosa. Isso, exato. Tá certo? Eu espero que tenham seguido a prescrição legal e tenham submetido. Para quê? Para evitar uma distorção musical. Sem dúvida. Para você não inventar um hino brasileiro que não é brasileiro, que é seu. Tá certo? Então, existe uma prescrição para isso. Então, esse é o hino, tá? E aí nós temos os outros dois símbolos mais desconhecidos, que Vamos são as lá. Armas Nacionais e o selo. O que são as armas nacionais? As Armas Nacionais é um símbolo que, se vocês quiserem ver, é fácil. Vocês entram em qualquer repartição pública federal, estarão ali no frontispício, na fachada, as armas nacionais. Estou falando do 63BI, que é uma repartição pública, é um quartel do Exército. Sim. Passe na frente ali na Benedito da Silveira, né? Passe na frente ali, vocês vão ver que no pavilhão de comando, bem na frente da rua, tem em cima, no topo dele, um desenho meio arredondado, colorido, tá certo? Ali é colorido, sim. Verde, amarelo, total, que são as armas nacionais. Como é que é o formato disso? As armas nacionais, elas são uma espada, até para dizer que são armas, né? Claro. É uma espada, tá certo? Que simboliza a força do Brasil, o poder brasileiro, a espada. No meio da espada, um dístico azul, onde tem o Cruzeiro do Sul, que são as nossas estrelas mais conhecidas, as que estão no céu da pátria o tempo todo. Então, azul com o Cruzeiro do Sul, parecido com o centro da bandeira, vamos dizer assim, Isso. Parecidos, mas só tem o Cruzeiro do Sul, não tem as outras estrelas. Tá? Em volta desse símbolo, desse Cruzeiro do Sul, tem mais uma faixa circular, onde aparecem as demais estrelas, porque cada estrela é um estado. Então, o Cruzeiro do Sul são 4, faltam 22. Então, tem as outras 22 estrelas ali. Em volta disso, você tem uma estrela de 5 pontas. Cada ponta é verde, amarela, verde, amarela, verde, amarela. São uma estrela normal de 5 pontas, não a judaica de 6 pontas, a normal. Sim. De 5 pontas. Em volta da bandeira, você tem um florido amarelo, que é uma espécie de moldura amarela, né, simbolizando ouro, né? E ladeando esse símbolo que você tem da estrela, você tem de um lado um ramo de café, com os cafés ali, né? E do outro lado um ramo de fumo florido, com a florzinha em cima, tá certo? Por que o café e o fumo? Porque na época que se criaram as armas nacionais, resolveu-se adotar o escudo do Império, nesse aspecto, tá. Que já tinha ali o fumo e o café. E por que o Império adotou o fumo e o café? No começo era o fumo e a cana-de-açúcar, tá certo? Isso em 1800 e pouquinho. Aí mudou quando houve a proclamação da República para o café, porque o café já tinha barrado ali a cana-de-açúcar como produto principal da exportação brasileira. Sim. Então aquilo seguiu, são os nossos produtos principais na época, tá certo? E resolveu-se não se alterar mais, porque senão cada ano ia ter um produto que ia passar o outro e ia ter que ficar trocando. Então ficou o fumo e o café. Então esse conjunto faz as armas nacionais. É tão importante que o Exército usa nos seus símbolos de posto, os oficiais, eles usam a mesma estrela, só que não colorida, prateada, mas no centro dela o mesmo dístico azul com as 22 estrelinhas em volta. Tá certo? Então o símbolo de oficial... Então, na verdade, as armas significam as Forças Armadas? As armas significam o poder do Brasil. O poder do Brasil. O poder do Brasil. O poder militar, a espada, o poder econômico da agricultura, das culturas, tá certo? Então simbolizam o poder do Brasil. Então são as armas nacionais. Elas são usadas para marcar a presença do Brasil como Estado nos seus locais em que o Estado está presente. São as repartições públicas, são os navios da Marinha, então você vai encontrar ali as armas nacionais. Existe obrigatoriedade de ter as armas em alguns setores? Existe obrigatoriedade legal. Tá. Inclusive nas armas mesmo. Quando você tem um fuzil ou uma pistola que está em uso pelas Forças Armadas, elas obrigatoriamente têm que ter as armas nacionais impressas de maneira indelével ali na sua lateral. Se você encontrar uma arma que chegar às suas mãos que tenha as armas nacionais impressas, tá certo? Ali é uma arma que já passou em algum momento da vida dela pelas Forças Armadas. Puxa, tá certo? Então eu tenho uma arma assim.
Então, isso são as armas nacionais. E o selo nacional, já é o mais simplesinho, é o que todo mundo tem nos seus diplomas escolares. Então, se alguém aí tem um diploma escolar que não tem uma rodinha escrito República Federativa do Brasil, com estrelinhas no meio, tá certo? O seu diploma, eu lamento informar, não tem validade legal. Tá certo? Em alto relevo, né? Que era antigamente. Marca d'água, quando a gente fazia. Marca d'água, exatamente. Apertava aquilo numa prensa, tá certo? Para fazer. Então, os diplomas legais brasileiros só têm validade legal quando timbrados ali com selo nacional que dá validade legal para eles. Esses são os 4 símbolos nacionais. Já tivemos outros. No Império tinha um que era um florão que se usava no topo das bandeiras ou às vezes na própria farda, que o imperador tal, com as cores nacionais, era verde e amarelo também. Esse caiu. Então tivemos alguns outros. Esses símbolos, alguém vai falar assim, isso é coisa de milico. Isso aí começou com o Médici na lei de 71 lá. Que essa lei de 71 é uma reedição um pouquinho aprimorada da lei de 42, que não tinha nada a ver com os milicos, entre aspas, o pessoal que está no poder, e que veio do Império, da lei de símbolos nacionais do Império, que está em vigor desde a primeira semana da proclamação da República. Então não tem nada de milico aí. Tá certo? Tem de patriota. Patriota, perfeitamente. Patriota. Então, patriotas nós somos, o brasileiro é patriota sim. Alguns falam que não é, eu digo que é. Então, se quiser ver como nós somos patriotas, como eu falei, vai assistir lá o jogo quando param de tocar o hino. Nós somos patriotas. Olha que interessante, eu acho que é muito importante. Tudo isso aí que foi falado, duvido, sem menosprezar nada, mas eu acho que pouca gente sabia. A questão dos selos, a questão das armas, a questão da bandeira, né? E qual é o outro? É o hino. O hino, exatamente. Puxa, isso faz parte do civismo, não faz? Faz parte do civismo. Isso é obrigatório. Olha, outro dia eu vi uma demonstração. Cidadão saber dessas coisas. Eu acho que é obrigatório. Eu vi uma demonstração, Eustáquio, muito interessante. Outro dia apareceu, eu vi uma meme na internet, né? Essas figurinhas que o pessoal passa e tal. Sim. Onde aparecia tocando. Era uma fotografia, mas era a hora em que tocava o hino nacional num evento público. Não sei se era no Congresso, tem um evento lá. E apareciam as autoridades de frente para algum lugar, tá certo? Enquanto tocava o hino nacional. Uma só pessoa estava de costas para a plateia, olhando para outro lugar. Poxa, acredite se quiser, aquele era o patriota que tinha conhecimento. Porque quando você toca o hino nacional, ou você está de frente para a banda que está tocando, ou você está de frente para a bandeira nacional. Bandeira, claro. Tá certo? E se você olhar a fotografia com atenção, aparece o cidadão olhando para trás, atrás dele, bem na frente dele, está a bandeira do Brasil, que era para onde todo mundo devia ter virado e prestado atenção enquanto se tocava o hino nacional, já que evidentemente não havia uma banda lá. O que estava se tocando era o som mecânico. Então aí você vê o patriota que tem conhecimento da lei, que sabe o que é importante. O que é importante ali? É a cadeira? É o público? É o teto? O importante é a bandeira. Bandeira então, nacional. Se está tocando hino nacional, a prescrição... Tanto é que todo mundo se vira, você vê nos eventos cívicos, nos eventos públicos, todo mundo se vira para a bandeira. Para a bandeira. Então não sei se é orientado, mas não importa. Mas é uma orientação correta, você tem que virar para a bandeira. Exato. Né? Se você tem alguma dúvida, vire-se para a bandeira. Tá certo? O público que está ali na frente não é o importante. O importante, já que está se prestando uma homenagem a um símbolo nacional, ao hino, tá certo? É você estar olhando para a bandeira. General, o senhor como cidadão brasileiro, homem do Exército, das Forças Armadas, como é que o senhor vê hoje tudo isso aqui que nós estamos abordando agora, o civismo, o patriotismo, o respeito à bandeira, porque se fala muito do brasileiro. O brasileiro é um ser atípico, Realmente o Brasil é fantástico, porque ele acolhe todas as raças, se vive em família, aqui todas as raças se entendem, não é que nem lá fora, não tem nada disso. Mas, em compensação, falta alguma coisa nesse sentido. Existe muita alegria, existe muita festa, tudo isso aqui, mas pecamos, acho eu que pecamos em alguns aspectos, né? Principalmente nesses que nós estamos conversando. Como mudar? O senhor vê hoje com bons olhos o fato de termos militares no governo? Algumas pessoas tomam isso, não, regime militar, não tem nada disso. O militar que eu chamo e enalteço, sempre enalteci, por causa da disciplina, da boa conduta, daquele ensinamento, do rigor, de uma série de coisas boas. Eu não vejo, se eu tenho uma opção de escolher entre o bom e o mal, eu vou escolher o bom, né? Então eu vou olhar a coisa boa, eu olho sempre o lado bom.
Então, para mim, quando mostra Forças Armadas, eu só vejo coisa boa. É exemplo, é proteção, é defesa, é uma série de coisas. Eu só vejo coisa boa. Será que hoje, com o exército, as Forças Armadas, em alguns cargos importantes da presidência, digamos assim, do governo, nos daria uma esperança de, com o tempo, a gente voltar a ter exatamente isso que a gente perdeu no passado, que é a nossa formação. Não que a formação de hoje seja errada, mas são elementos que são necessários para termos um bom cidadão, um bom futuro, um bom civismo, um bom patriotismo e um futuro para aquilo que a gente sonha para os nossos filhos e os nossos netos. Bom, eu vejo da seguinte maneira. Primeiro que os integrantes das Forças Armadas, aqueles que passam uma vida nas Forças Armadas, os temporários também, que passam alguns poucos anos, eles aprendem muito. Mas os militares de carreira, os nossos oficiais e os praças também, os sargentos, que passam uma vida inteira nas Forças Armadas, eles são impregnados por valores morais. Que eu acho que nesse aspecto não tem outra instituição que consiga impregnar dessa maneira. Não tem. Dessa maneira. Então nós temos aí cargos públicos onde a pessoa passa a vida inteira, tem ali acesso a valores, etc, mas da maneira como as Forças Armadas fazem, da maneira explícita como nós fazemos, não tem outra instituição que consiga fazer. General, e por quê? Por quê? Qual é o segredo? Olha, até uma pergunta pode parecer boba. Qual é o segredo das forças? Onde elas buscam essa educação diferente? Qual é a origem disso para ter uma formação diferente? Tradição e ensino. Mas da onde? Tradição tem que ter uma origem isso aí? Tradição e ensino. Então, veja bem, primeiro que nós temos uma rede de ensino... E a manutenção, o mais importante é a manutenção, porque você pode degradar o ensino e a manutenção ao longo do tempo. O ensino militar ele sempre foi muito prestigiado dentro das Forças Armadas. Então, a nossa rede de ensino ela é muito cuidada. Nós olhamos isso com um carinho muito especial. Imagino. Porque... As melhores mentes que nós temos são direcionadas para o trabalho na área de ensino. Então você ao longo da carreira, a partir do que você é identificado, que você se destaca num determinado ramo, que você é uma mente privilegiada em algum aspecto, você vai ser, querendo ou não, você vai ser convidado, evidentemente, mas mesmo que você não aceite o convite, você vai acabar batendo numa escola militar, querendo ou não, para você poder passar aquele valor. Então nós valorizamos a nossa rede de ensino, colocando ali as nossas mentes mais corretas, aquelas pessoas que são, que pela peneira dos anos que se passam, você vai descobrindo quem é aquela pessoa que tem os valores mais arraigados. É essa pessoa que nós colocamos no tablado, onde eu falei que os professores na escola são os exemplos. Sim. Então, o nosso jovem estudante na nossa rede de ensino, seja no colégio militar, seja na escola preparatória de cadetes em Campinas, seja na Academia Militar das Agulhas Negras ou nas instituições congêneres das outras Forças Armadas, então o nosso jovem ele sempre viu no tablado essas mentes brilhantes, essas pessoas que têm valor moral selecionado, peneirado, de maneira que ela tenha o melhor exemplo. Então, o ensino ele é prestigiado com esse pessoal selecionado. Então, os nossos melhores recursos, nas nossas escolas, pode faltar material, suprimento, o que quiser, em qualquer lugar do Exército, menos nas escolas militares. O nosso cadete, o nosso aluno, ele tem acesso ao que nós temos de melhor, mesmo que para isso, em outros segmentos, nós tenhamos que passar pão e água. Então, nós fazemos com isso uma formação diferenciada. É o ensino. E o outro são as tradições. As tradições. Então, mesmo que ele não esteja afeto a essa rede de ensino, porque o soldado, por exemplo, que nós como pais entregamos para o Exército todos os anos, né, são os nossos filhos que nós largamos na porta do quartel, ele não vai participar dessa rede de ensino. Ele não vai para uma escola militar. O soldado é um militar temporário que está prestando seu serviço militar obrigatório. Ele vai participar de atividades que são atividades de instrução, mas não são atividades de ensino. Mas mesmo ele não estando ligado a essa atividade de ensino do Exército, mesmo ele não fazendo parte dessa rede de ensino como aluno, ele vai estar recebendo esses valores pela tradição, pela postura dos elementos com os quais ele vai ter contato, que receberam isso na rede de ensino. Então isso tudo contribui para que nós tenhamos uma solidez moral. Eu acho que esse é o diferencial que o militar pode aportar nesse momento do país, quando ele se lança na vida pública para ajudar em algum momento a reerguer algum segmento que esteja com alguma deficiência. Por que eu acho que é muito válido nós colocarmos os militares em algumas funções no setor público, por exemplo? Isso. Primeiro, porque nós temos esse arcabouço moral diferenciado. O militar, ele não é um ser humano perfeito.
Nós estamos longe disso, muito longe. Nós somos seres humanos que temos problemas pessoais, nós temos problemas familiares, e estamos sim, porque nós somos produto da sociedade que está em volta de nós estamos sujeitos em algum momento a que aconteça algum desvio moral com algum de nossos integrantes. Não tenha dúvida. Somos parte da sociedade brasileira, não somos perfeitos. Mas a possibilidade disso acontecer, por conta desse escudo moral que nós trazemos, ela é muito menor. A possibilidade de haver uma corrupção, a possibilidade de haver um mau uso de algum recurso, de haver algum tipo de descuido, tendo um militar à frente, ele é menor. Me desculpem, mas podem buscar estatísticas, vocês vão ver que estatisticamente, se você pegar, eu vou pegar aqui um universo da minha turma de academia, eu me formei numa turma de 400 a 500 concludentes da Academia Militar das Agulhas Negras, e são raríssimos os casos em que algum companheiro meu tenha se envolvido em algum caso escuso ou que possa ter gerado alguma dúvida quanto à atitude que ele tomou. São raríssimos, são tão raros que a gente se lembra 1, 2 e ponto. Tá certo? Então, aí você vê, estatisticamente, qual é a significância disso? Numa turma de 500 você tem 1, 2. Maravilha. Tá certo? Compare isso com qualquer universo da sociedade brasileira. Aí você fala assim, mas vocês são militares, vocês vieram de algum lugar especial? Não. Pô, eu sou o único militar da minha família, meu pai não era militar, minha família não tem nenhum militar, eu sou o único militar da família, né, do meu posto, na minha época, né? Eu tenho um primo um pouco mais novo que é militar também, mas quando eu entrei no exército não tinha ninguém. Então não é porque eu sou militar que eu trouxe isso de algum lugar, tá certo? Isso aí vem, claro, da minha família, eu tive uma formação moral muito boa, familiar, mas não foi isso que me trouxe para o exército, foi um concurso público. Então eu podia ser qualquer um, eu podia ser um elemento com péssima formação moral, apenas fiz uma prova boa e passei na prova. Mesmo que eu tenha conseguido passar na prova sendo um péssimo cidadão ou que eu tenha uma péssima formação moral, quando eu cheguei na escola militar que me acolheu, eu tive aparadas as minhas arestas, eu fui corrigido, eu fui colocado de frente ao que é correto, eu tive aquele tempo de formação onde alguns, inclusive, por seleção do sistema, eles são podados e são tirados do sistema, acontece, tá certo? E aqueles que concluíram são elementos que têm um diferencial moral. Então você coloca uma pessoa como essa, que tem esse diferencial moral, você coloca num cargo público, a possibilidade de você se deparar com um problema de mau uso do recurso público, de corrupção de qualquer natureza, de descuido, descaso, de falta de atenção, de problemas morais, desvios de qualquer coisa, de qualquer tipo, até mesmo os que não estão ligados ao cargo público, mas que são desvios morais, a possibilidade de acontecer algo assim é pequena. É pequena. Então esse é o primeiro ponto que eu saliento. O segundo é a preparação desses militares. Nós somos pessoas que têm vivência nacional, no caso dos oficiais, e vivência regional, no caso dos praças, ou seja, o oficial do Exército, ele ao longo da carreira, ele é obrigado a circular pelo Brasil, não é passear pelo Brasil, não, é morar, é viver 2 anos, 3 anos, 4 anos em cada lugar. Então eu, por exemplo, passei por 6 comandos militares de área, eu já morei pelo Brasil inteiro. Inclusive no meio da selva, né? Morei. 2, 3 anos no meio da selva. Morei, então eu tenho 2 anos de minha vida em São Gabriel da Cachoeira, no norte do Amazonas. Eu vivi em Goiás, eu vivi no Rio de Janeiro, eu vivi no Rio Grande do Sul, eu vivi em Santa Catarina quando comandei aqui o 63. Então eu passei pelo Nordeste quando comandei a minha brigada, quando fui chefe estadual em Salvador. Então eu tenho vivência nacional. Se eu como pessoa sou selecionado para um cargo público federal, o cargo público federal ele vai trazer ramificações em todos os estados da federação. Todos, claro. Os reflexos da minha ação vão ser sentidos em Roraima, igual lá em Santa Catarina, ou aqui em Santa Catarina. Então, o que acontece? Como eu tenho vivência nacional, eu vou ser capaz de tomar essa decisão olhando para o Brasil todo. E não apenas se eu fosse uma pessoa que, por uma limitação da minha vida, tivesse minha vida toda ligada apenas a uma cidade ou um estado, ter uma vivência local. Mesmo os praças que não costumam rodar o Brasil todo, ficam mais numa região do Brasil, tem vivência regional, conhece a região toda ali, conhece os vários estados. Então, militares são, eu acredito que sim, muito bem preparados. Nós temos uma sólida instrução administrativa, legal, psicológica. Então, para quem não sabe, são matérias curriculares da Academia Militar das Agulhas Negras, né? Eu tenho 2 anos de direito. 2 anos, não são 2 semestres, não. Eu tenho 4 semestres de direito dentro do curso do currículo da Academia Militar, tá certo? Sem contar cursos extras que você acaba fazendo. A parte administrativa, dado pelo Exército, eu tenho MBA em administração da Fundação Getúlio Vargas. Então, caramba, isso para colocar um exemplo pessoal, mas não sou o único. Os que chegam onde eu chego no final da carreira, como coronéis ou como generais, todos tiveram essa formação. Então, quando alguém fala assim, vamos colocar um general ali na Secretaria de Segurança Pública, não sei da quanto lá. Pode ter certeza, esse general tem solidez administrativa para gerenciar aquilo que vai ser colocado na mão dele.
Ele não é uma pessoa que é um leigo completo, que não sabe o que é um ordenador de despesas, que não sabe o que é um empenho, que não sabe o que é a gestão pública, que não sabe quais são os princípios da gestão pública. Ele sabe tudo aquilo ali. Então, por isso que eu digo, entregar um cargo público para um militar, você tem duas seguranças ali. Você tem uma pessoa que moralmente tem muita possibilidade de ser uma pessoa correta, e você tem uma pessoa que a preparação dela... Ela é graduada para aquilo. Ela está preparada para desempenhar aquele cargo público, seja ele qual for. Sem contar, evidentemente, que nós temos especialistas. Nós temos especialistas em esporte, nós temos especialistas em segurança pública, nós temos especialistas em direito, nós temos são especialistas. Fronteiras, uma série de coisas, tanta coisa importante ali, né? O general que foi para a FUNAI, ele é índio. Olha aí. Ele é índio, ele viveu a sua vida de criança junto com a sua comunidade indígena. Então, ele é o presidente da FUNAI, é um general do Exército com todas essas qualificações que eu falei, imagina, tá certo? E é uma pessoa indígena, da etnia indígena. Como é que você vai encontrar uma pessoa que seja mais bem preparada que ele? Talvez algum civil que tenha tido a oportunidade de vida, de estudo que eu falei, mas é muito raro. E não será melhor que ele, vai ser talvez do mesmo nível, com muita sorte. Qual é a sua... O general vê com esperança essa nova gestão, digamos assim? Vejo com esperança porque eu conheço as pessoas que estão ali. Então eu tenho amizade pessoal com muitas dessas pessoas civis e militares que hoje estão ocupando esses cargos. Você acompanha a vida dessas pessoas, Sim. Você vê essas pessoas ao longo da vida, você sabe que elas são boas, são competentes, são honestas, são corretas. Que bom. Então não há como esses amigos que eu acompanhei deixarem a peteca cair. Eu tenho muita confiança de que nós estamos lançando o Brasil numa direção muito boa. Não estou aqui criticando, por favor não me entendam. Hoje em dia está muito polarizado. Você é de esquerda, você é de direita. Eu acho que você não tem que procurar isso aí. Eu acho que você não tem que viver na polarização. Você tem que abrir a sua mente para poder enxergar valores dos dois lados. Tá certo? Porque você dizer que a esquerda que esteve, os governos de esquerda estiveram no poder até há pouco tempo, são governos totalmente maléficos, isso é um absurdo. Quantas coisas boas foram feitas, mas é inegável que também vieram algumas coisas que foram muito viciadas. Sim. Eu acho que a transição agora vai ser benéfica. Eu também acho, eu confio. Eu acho que a gente tem que confiar no novo, né? Sem falar mal do velho, nada. Eu acho que o que passou, né? E nós temos que deixar de ser hipócritas. Não adianta a gente ficar falando coisas na frente da televisão, ou nos seus programas, ou nas redes sociais e agir de uma forma diferente, né? Eu acho que a gente tem que confiar, tem que dar um voto de confiança. Eu acho que são pessoas super graduadas, né, para conduzir o nosso país. Nós temos que dar tempo ao tempo também, né? Ninguém assume um comando, vamos dizer, um batalhão, vamos a parte do Exército. Como é que você chega lá? Você não vai mudar aquilo lá em 30 dias. Isso aí é ao longo da sua gestão ali, é devagar. Tem que tomar partido de tudo que está acontecendo, as deficiências, as coisas boas, e aí colocar o seu perfil de comandante lá dentro. O que a gente esquecemos de abordar alguma coisa importante nessa questão do... Não. Falamos sobre civismo, patriotismo, falamos sobre as 4... símbolos nacionais. Os símbolos nacionais. E o que mais? Eu acho que o importante é nós, como brasileiros, nós estarmos aí conscientes de que cada um tem que contribuir. Essa atitude ativa que eu falei, que é o civismo, ela tem que estar entranhada na gente. Você não pode cruzar os braços apenas esperando o lado passivo, apenas esperando que os seus direitos lhes caiam no colo. Então é necessário que você se mova. O mesmo movimento que você faz, cívico, de não colocar lixo na porta do seu vizinho, tá certo? Porque você não pode fazer para o outro aquilo que você não quer que façam para você. Isso. E isso tá no âmago do civismo. Essa mesma atitude, essa parte ativa que você tem de não colocar o lixo na porta do vizinho, tá certo? Você tem que ter também para melhorar o nosso país. Isso é uma atitude cívica. O civismo, ele está atado à ética. Não existe atitude cívica que não seja ética. Se você está fazendo alguma coisa que é ético e é para o bem do país, você está fazendo algo cívico. Eu acho que cada um de nós tem que buscar essa atitude cívica dia a dia. Você tem que sempre estar olhando em volta para ter certeza que você não está arranhando a ética e você está buscando uma atitude que é boa para a nossa coletividade e que, como cidadão, vai impactar no nosso país numa direção melhor.
Eu acho que é aí que a gente tem que buscar. Talvez o que tenha faltado só esse linkzinho com a ética, sim, ética é muito importante, sem dúvida. Tá certo? Aí você fecha o civismo na sua dimensão ética. Aqui, só para a gente encerrar, aqui nesse local que nós estamos, um andar acima é o local onde as pessoas são recrutadas pelo Exército aqui, logo aqui em cima, aqui onde nós estamos. E outro dia, ontem ou antes de ontem, eu desci com um jovem, né? Porque vem jovem todos os dias, imagina, é a época de apresentação, de alistamento, né? E o jovem estava se lamentando de que ele não foi chamado. Apesar de ter pedido, ele falou, pedi para ser chamado, mas não fui chamado. Então senti uma tristeza nele. Eu falei, é uma pena realmente, talvez por sua estatura, não sei se... Vamos falar, só para a gente finalizar, a questão do Exército. A gente sabe que nós temos um efetivo muito... Nós temos uma população gigantesca. Não existem tantas... É impossível você alistar, porque na Grécia, no país que eu nasci, não tem jeito de você não se alistar, porque a população é pequena, então todo mundo serve. Isso é obrigatório, não tem esse negócio de dispensado. É obrigatório, são são 18 meses, é muito tempo, 1 ano e meio de exército, alguma coisa assim. 2 anos e poucos. Então, como é que está essa situação no Brasil aqui? Quem quer servir? Tem jeito de servir? O processo de seleção? Como é que é essa questão do efetivo? Nós estamos bem servidos, nós podemos acolher mais jovens, porque essa questão de se alistar no Exército? Bom, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, elas têm um limite de vaga. Realmente não há como acolher toda a população brasileira como nós temos na Grécia ou como nós temos em Israel e em outros países. Sim. Então, não vão servir todos os jovens. A maioria quer se livrar do Exército, né? Não, acredite se quiser. A maioria quer servir. É mesmo? A maioria quer servir. Então, isso é um pouco regional e é um pouco local também. Isso, tem isso também, claro. Isso tem isso. Então, em regiões, em partes do país onde nós não temos tanta riqueza fluindo, os empregos eles pagam menos. Servir ao Exército é um bom emprego. É um bom emprego. Você entra no primeiro ano, ganha um salário mínimo. Se você conseguir engajar, passar para o segundo ano, você ganha quase 3 salários. Então, nossa, que maravilha. Poxa, para um jovem que pode não ter educação nenhuma, praticamente, não é exigido a educação, embora na peneira a gente... E ele sai de lá um homem, né? Um homem formado, sim, né? Claro, Isso que é claro. Ele vai ter acesso a muitas coisas. Claro. Inclusive, ao longo do seu serviço militar, ele tem benefícios. Então, ele tem vale transporte, ele tem saúde assegurada. Né? Então, mas a formação que é o mais importante. Exato. É um bom emprego. Então, nesse aspecto, nós somos muito procurados. É aquele jovem que está com seus 18, 19 anos, que está entrando no mercado de trabalho, está inseguro, porque ele ainda não tem uma profissão muito bem definida, tá certo? E ele entra no Exército como uma maneira de adiar um pouco, porque o jovem tem receio daquela entrada no mercado de trabalho, adiar um pouco a entrada, se preparar um pouco melhor para a entrada efetiva no mercado de trabalho dali a 1, 2, 3 anos. Então, o Exército é muito procurado nesse aspecto. Vou falar aqui de Santa Catarina, porque eu comandei um batalhão aqui, não faz tanto tempo, né? Eu deixei o comando em 2012, no começo do ano. Então, há poucos anos atrás, 6, 7 anos atrás, nós tínhamos aqui, no meu último ano de comando, eu me lembro, nós pegamos somente voluntários. Sim. Somente voluntários. Foram 200 recrutas, mais ou menos, e os 200 levantaram a mão dizendo que queriam servir conosco. Puxa, que bacana. Mas no ano anterior, nós pegamos alguns obrigatórios. Não que não tivesse gente com mão levantada, mas quando você faz a peneira, você quer trazer para trabalhar com você o melhor claro, material humano, para ter um bom rendimento de uma instrução, etc. Então você vai colocando como secundário nessa seleção as pessoas que têm, por exemplo, um grau de instrução um pouco menor, né? Então pessoas que moram muito distantes do quartel, você sabe que vai ter dificuldade de se aproximar para fazer o seu trabalho e tal. Então esses são fatores que a gente leva em consideração. E às vezes você prefere pegar um elemento obrigado, que mora pertinho, que tem um bom nível de educação, você sabe que ao final do tempo de serviço ele provavelmente vai dizer que mudou de ideia e que queria ficar, que isso acontece invariavelmente, então você dá oportunidade às vezes para alguém que é obrigado. Mas eu acho que hoje em dia nós temos no Brasil, como eu tenho essa vivência nacional, já passei por tudo quanto é lugar, eu diria que hoje nós temos assim, em quase todas as localidades nós poderíamos, se quiséssemos, trabalhar apenas com voluntários. Ou seja, para servir, se você quer servir, primeiro você tem que dizer que quer. Porque se você disser que não quer, você será descartado automaticamente. Tem isso, tá. Mas certo, aqui, para pegar esse exemplo que eu dei no meu último ano, todos foram voluntários. Então, aquele jovem que fala assim, eu vou dizer que não quero. Se disser que não quer, você não vai servir. Ponto. Tá certo?
Então, diga que quer. Depois que você disser que quer, vai ser feita uma seleção, claro, e nessa seleção é muito importante a conversa. Então nós tiramos daquele, vai ter uma prova, vai ter só um preenchimento de um papel. Não. O mais importante para nós, o que pesa mais é a entrevista, onde nós colocamos na frente de cada um que se apresenta, nós colocamos um militar experiente. É mesmo? Um sargento ou um oficial. Isso que eu ia perguntar. Quem é que entrevista o... Não, experiente. Esse militar entra com uma pauta de perguntas, não é? Ele não pergunta o que ele quer também. Tá. Ele vai preenchendo. Ele, militar que está entrevistando, preenche a ficha de entrevista, colocando as suas impressões. Então, quer dizer, tem uma bela de uma seleção prévia. Tem. O jovem vai ter ali os seus 15 minutos de fama, no mínimo, onde ele vai poder conversar, dialogar, dizer o que ele quer, de onde ele veio, tá certo? Essa entrevista não tem tempo definido, pode durar bem mais tempo. Claro. Tá certo? E o graduado, o sargento ou o oficial que está ali entrevistando, ele vai fazer suas anotações e ao final, com a sua experiência, vai indicar ou contraindicar. Olha só que bacana. Tá certo? Então, é bom saber do processo seletivo, como é que é. Aquele jovem que às vezes vem com infelizmente, um grau de educação que não seja o da sua turma, que perdeu alguns anos no colégio, que não teve acesso a uma educação muito boa, ele não está automaticamente descartado, muito pelo contrário. Tá certo? As habilidades individuais que ele traz, se forem importantes, vão se sobrepujar ao nível de ensino, ao nível de educação que ele tem. E vão dar o acesso a ele. Então, eu diria o seguinte, se eu tenho algum bizu para dar para quem está querendo servir, capricha na entrevista. olha a dica do general aqui. Capricha na entrevista, seja correto, seja educado, seja respeitoso, né? Porque ninguém vai indicar uma pessoa que não é respeitosa. Seja respeitoso, né? E converse francamente com o seu entrevistador, sem mentir, sem dizer nada errado, porque depois nós vamos na casa de vocês. Olha aí. Tá nós mandamos gente na casa, depois que nós selecionamos os que vão ficar, mandamos gente na casa. Isso então, eu acho que tem, mas o jovem brasileiro, de modo geral, tem essa oportunidade. Eu acho que é bacana. Eu acho que vale a pena. Eu acho que aqui, nós estamos do lado de um amigo general. Eu já falei dos meus filhos, né? São pessoas maravilhosas, bons cidadãos, mas eu gostaria que todos eles tivessem passado pelo serviço do Exército, não que tivessem se tornado militares, que eles têm a liberdade de escolha deles, vamos dizer. Mas esse ano, esse tempo, são 9 meses, né? Depende, ele pode ficar até 1 ano e pouco. Até 1 ano e pouco. Esse 1 ano e pouco, eu vejo como importantíssimo na formação como cidadão, como homem. Eu acho maravilhoso porque é uma baita de uma escola. Posso dizer com toda certeza porque eu não conheci Todos os lugares que eu passei, eu me encanto pelo recebimento. Já entrei em torre de aviação, aquelas partes lá embaixo, tudo, e sem como é que se diz, sem cartucho, sem algo, então dizendo, eu vou tratar ele bem porque ele está com o comandante, tá com isso aqui. Não, um simples civil, eu sempre fui hiper respeitado, como se eu fosse alguma autoridade. Isso que é bacana, você muito bem, com uma educação incrível, então isso, você se sente bem, e aí você fica seguro de você estar num lugar assim, você fica orgulhoso de ter gente, né, dessas daqui comandando, cuidando de você, da sua segurança, da segurança do seu país. Isso é maravilhoso. Então, general, as suas palavras, pode se despedir aqui. Despedir não, que eu quero que volte aqui, porque além da amizade, você tem muita coisa para contar, você tem muito conteúdo. Essa aqui é a 4ª ou 5ª vez, espero ter outras, né? Porque é bacana, a gente tem a oportunidade de trazer muita coisa que não chega ao conhecimento do público. Isso aqui não dá ibope, não tem investimento nessas coisas, né? Então isso é informação imprescindível, porque nós estamos formando o cidadão de amanhã. É verdade. Né? É verdade. Eu queria primeiro agradecer ao meu amigo Eustáquio Patonas, que está, né, o grego, nosso conhecido aqui, que traz esse programa tão interessante, em que a gente pode falar, como eu falei, de pauta aberta, a gente pode abordar assuntos diferenciados, tudo linkado, evidentemente, está tudo relacionado ao tema principal, mas é bacana essa conversa ampla. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que estamos vivendo aí novos tempos. O estado de Santa Catarina, ele é um estado que tem liderado em vários aspectos mudanças na federação.
Eu acho importante isso, até porque estou agora um pouco afastado do Estado, estou residindo na capital federal, mas a gente vê de lá notícias rotineiras que chegam sobre o Estado de Santa Catarina. Recentemente teve aqui o próprio secretário de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, veio em visita ao Estado e já disse que o que ele viu aqui será modelo para a segurança pública no Brasil todo, por exemplo. Que bacana. Então, para pegar um exemplo aqui de como Santa Catarina é vista, né? Nós somos aqui um estado modelo. Me considero um pouco catarino também, porque eu acho que sem barriga verde é uma coisa boa. É uma coisa boa. É uma coisa boa, a gente se sente bem, né? Acho que o grego também. Né? Ontem eu completei, ontem, na data de ontem aqui, hoje, eu completei 31 anos em Santa Catarina, em Florianópolis. Saindo egresso de São Paulo, egresso de São Paulo, aqui egresso de São Paulo. Muito bacana, foi uma opção maravilhosa. Os filhos cresceram aqui e está todo mundo feliz. Isso é questão de você adotar, né? Adotar como respeitar o lugar que você está, gostar e devagar. É muito bacana. Então, olha, minha continência ao povo de Santa Catarina, espero que sigam liderando aí essa mudança, essa transformação sempre para o bem, né? Para as coisas boas. Que nós tenhamos o ano 2019 produtivo. Desejo a todos aí que sejamos aí o Brasil que todo mundo quer. Independente, como eu falei, de qualquer matiz, de qualquer... Nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros. Olhar pelo Brasil. Exatamente. Então, temos coisas boas em todos os segmentos, em todos os matizes. Eu acho que a gente tem como nos dar bem. Seremos um Brasil grande, se Deus quiser. É isso aí. Gente, obrigado, General Ridalto, mais uma vez. E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre.